Então, a gente está nos seminários avançados do Centro Mente Aberta, uma disciplina da pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp, onde a gente tem os pós-graduandos, né, que querem obter créditos por meio dessa disciplina, se aprofundarem no tema de Mindfulness. E temos também uma ação, né, de extensão do nosso centro para todas as pessoas que quiserem seguir, se aprofundar nesses temas que a gente vai discutindo de maneira mais científica ao longo dos nossos seminários. Então, a gente está no encontro 3 e nós teremos 2 temas. O primeiro tema será Mindfulness em escolas, Mindfulness na educação, e aí o professor Alex Terzi vai apresentar. E depois a gente vai ter o tema Mindful Eating, especial em foco em transtornos alimentares, e a professora Érica Porto vai apresentar. Então, a gente tem aproximadamente 1 hora para cada seminário, incluindo um período de perguntas. Começamos, então, com Mindfulness nas escolas. A gente tem o prazer de, mais uma vez, receber aqui o professor Alex Terzi. O professor Alex é professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do campus São João del Rei, uma cidade maravilhosa ali no sul de Minas. E ele é mestre em letras, doutor em linguística e língua portuguesa e pós-doutor em Mindfulness, tem 2 pós-doutorados em Mindfulness e tem dedicado a sua linha de pesquisa e as suas ações, né, de extensão também na implementação de Mindfulness na educação. Obrigado, Alex. Alex é um parceiro aí de longa data e ele vai poder falar desse tema. Fique à vontade. Muito obrigado, professor Marcelo. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, revendo também amigos, amigas queridos. E gostaria primeiro de pedir desculpa por essa voz, assim, que eu estou um pouco gripado. Então, vou já de antemão pedir perdão por essa voz, assim. E eu preparei, na realidade, assim, com uma preocupação em discutir algo que fosse talvez um pouco distinto do que vocês estão acostumados a ver, por exemplo, quando a gente pensa em Mindfulness em escolas, Mindfulness em educação, né, que são, por exemplo, resultados que são super importantes, né, de serem coletados, são importantes de nós validarmos protocolos, né. Vou falar um pouquinho de um protocolo, inclusive nosso, da Unifesp, né, que foi criado pelo professor Marcelo, pela Daniela Oliveira, por mim, pelo Javier Campaio. Então, eu vou falar, na verdade, eu trouxe o que eu queria. Eu queria que fosse algo bem interativo, que vocês também tivessem essa possibilidade de perguntar ou de comentar tão somente, né, aquilo que vocês quiserem, né, mas eu preparei uma apresentação com muito carinho, assim, na verdade, com algumas reflexões sobre a educação na sua interface com Mindfulness. Eu acho que isso é bem interessante da gente, num seminário, né, que é um seminário de pesquisa, a gente discutir certas questões, a gente problematizar certas questões. Então, a tônica, vamos dizer, a direção em que eu vou seguir nessa apresentação, de mais ou menos 50 minutos, né, eu vou abrir depois um tempo para perguntas, para comentários, mas eu não queria que isso fosse obstáculo para vocês, ao longo da minha fala, também poderem participar, combinado? Fiquem muito à vontade, só levantem a mão. Se porventura eu não conseguir perceber, pode começar a falar, porque às vezes a tela fica, eu não consigo ver todas as pessoas, né? Mas não há problema nenhum em vocês falarem. Eu pedi, Marcelo, por favor, para eu estar como host também, para eu fazer a apresentação. Você já está, viu, Alex? Já Vê estou? se dá certo aí. Vê se você consegue. Consigo, sim. Então, eu vou visualizar para vocês aqui. Veja se vocês estão vendo com clareza, se está tudo ok. Está perfeito. Maravilha. Então, como eu disse, eu vou trazer algumas reflexões, né, que perpassam o meu trabalho, que perpassam um pouco os projetos nos quais eu estou inserido, projetos esses que são de ensino, de pesquisa e de extensão, né, muitos dos quais eu participei, tive a alegria de participar sob a supervisão do professor Marcelo. Então, como eu falei, a gente vai estar discutindo um pouquinho isso e fiquem muito à vontade para a gente dialogar. Muito do que eu vou falar faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado, que eu estou mais ou menos em sede de conclusão, né, que ela
é intitulada Impacto de Práticas Meditativas Mindfulness de Promoção de Estados Mentais Positivos para a Formação Docente. Estou sob a supervisão da professora Larissa, professor Mário César, é um pós-doutorado na pós-graduação em Psicologia, aqui da Universidade Federal, e eu fiquei muito feliz deles terem, do colegiado, ter, de certa maneira, comprado essa ideia, né, da gente fazer essa interlocução entre psicologia, entre mindfulness e entre educação, né. Então eu fiquei bem feliz quando a gente iniciou esse projeto, ele está agora se concluindo. Então, muito do que eu vou falar aqui diz respeito a isso. Vou pedir desculpas também, trabalhando em casa, a cachorrinha vai querer participar, obviamente, também, né. Então, a gente, nesse projeto de pós-doutorado, né, um projeto de pesquisa, nós desenvolvemos um programa de meditação em estados mentais positivos. Ele se denomina Cultiva Mais. Cultiva Mais por alguns motivos, né, a semântica do nome tem um porquê, né. Cultiva mais no sentido do imperativo, do verbo cultivar mesmo, né, de você cultivar como um convite para você conhecer essas habilidades de mindfulness e dos estados mentais positivos. E esse mais dialoga um pouquinho também com os próprios estados mentais positivos, né? Hoje a gente está vivendo um momento peculiar em que a positividade, ela muitas das vezes é vista sob um viés bastante tóxico mesmo, né? De negar sentimentos, de achar que a gente não pode estar mal, de achar que tudo tem que estar florido, maravilhoso, sorridente, né? Que sempre a grama do meu vizinho é mais verde, né? E, na verdade, é ao contrário. A gente vai ver que a questão dos estados mentais positivos com os quais eu dialogo, eles também acabam tendo um diálogo com as próprias práticas meditativas e um pouco dentro da tradição budista também. Isso vai perpassar um pouquinho a minha fala, vocês vão perceber. Mas o Cultiva Mais, ele tem essa expectativa de também popularizar um pouco mais a ideia de meditação. E é claro, sempre quando eu vou apresentá-lo, os grupos que foram formados, eu pontuo que é meditação mindfulness, um pouco ao estilo do que o Kabat-Zinn faz em várias obras, né? Ele vai chamar Mindfulness Meditation, eu estou me apropriando um pouquinho também dessa ideia da meditação, mas sempre marcando esse lugar de fala que é o da meditação mindfulness, né? Com as suas características, evidentemente. Muito também do que embasa o Cultiva Mais, parte dessa experiência que nós tivemos na produção desse livro. Esse é um livro da editora Senac, Mindfulness para Profissionais de Educação, que eu tive o prazer de participar também como coautor, como eu já mencionei, e o professor Marcelo coordenando, né, a escrita desse livro. E ele é um programa de promoção de saúde baseado em mindfulness para educadores, vinculado, então, à Universidade Federal de São Paulo, né. Uma coisa que eu chamo muito a atenção é que ele tem um caráter muito profilático, de prevenção de saúde, né, assim como o Cultiva Mais. Eu acho que esse é um pontapé extremamente importante para nós dentro da educação. Nós não precisamos esperar que questões clínicas aconteçam para que nós nos empenhemos em levar práticas de meditação mindfulness para as escolas, né? Muito pelo contrário. Então, esse caráter de prevenção, ele deve, inclusive, ser muito valorizado, né? Isso é algo que eu venho discutindo, que eu venho tentando problematizar várias vezes em vários trabalhos dos quais eu participo. E uma outra questão que eu acho interessante é para que a gente não tenha o mindfulness só como uma questão clínica, né, como um cuidado clínico, justamente porque a formação na escola, quando a gente leva um programa de mindfulness para a escola, não é no sentido de tratar as pessoas que tenham condições terapêuticas, né, é no sentido de trazer mais qualidade de vida, mais autocuidado, e também promover uma outra dimensão da prática meditativa, que é uma dimensão social, que daqui a pouquinho eu vou me ater um pouco em discutir, porque talvez isso seja um pouco novo para vocês, e aí tem um diálogo com Paulo Freire também, de outro texto, que eu, Marcelo, e mais 2 colegas publicamos também. Isso também Cultiva Mais nasce também de uma interlocução que eu tenho com o Lama Digme Lau, que é o Gabriel Jäger, né, do Kindfulness, que é o Mindfulness Integral e Harmonia Emocional, faço parte também da formação de instrutores dele, e sou um dos co-criadores também do Kindfulness, né, participo justamente nessa seara da educação, então tenho um diálogo muito fecundo e muito bacana com o Lama Digme Lau, né, então é importante nesse sentido, porque a gente tem alguém da tradição falando sobre práticas meditativas de um modo absolutamente secular, como é o Mindfulness de Kabat-Zinn para cá, claro, mas ao mesmo tempo
ele tem uma experiência de 25 anos em universidades monásticas, de prática dentro da tradição. Então, sim, nós trazemos alguns elementos que são filosóficos, que não são, obviamente, ritualísticos nem religiosos, mas sim alguns dos elementos da prática budista, sobretudo a filosofia budista, elas ganham luz também no Cultiva Mais. Eu vou falar de algumas questões mais à frente também com vocês. E uma outra mão, vamos dizer, é a própria psicologia positiva, né? Justamente por ter a orientação do professor Mário César e da professora Larissa, que são também queridos amigos, se transformaram em queridos amigos, dentro dessa perspectiva de uma psicologia que também se pretende profilática também, que não visualiza só o tratamento clínico, né? Então, existem críticas, existem muitos pontos favoráveis, né? Mas o que me interessa é um pouco dialogar com a psicologia positiva naquilo que eu estou chamando de estados mentais positivos também. Alguns dialogam de forma mais aberta, eu vou mostrar para vocês quais os estados mentais positivos a que eu estou me referindo, e outros acabam sendo realmente uma interseção entre a prática meditativa, entre o próprio budismo e entre a própria psicologia positiva, como eu vou chamar a atenção também daqui a pouquinho. Esses são os estados mentais que eu estou chamando de campos de cultivo, ou estados mentais positivos, e eles têm, obviamente, um diálogo com a saúde, nesse contexto profilático, num contexto de prevenção de saúde, né? O primeiro deles é calma e relaxamento, nesse diálogo, né, de calma e relaxamento. O nosso sistema de calma, às vezes, é esquecido, né? O sistema de luta e fuga, ele é tão importante para nós, evidentemente, mas ele é tão acionado várias vezes ao longo do dia, e a gente talvez se esqueça que pode existir também uma alternativa a isso, né? Talvez uma alternativa mais hábil para que a gente possa mediar as nossas ações por mindfulness e também por relaxamento. Eu não me esqueço, né, quando estava fazendo pós-doc com o professor Marcelo, numa orientação eu falei com ele: Marcelo, eu acho que a gente tem necessariamente que colocar relaxamento nesse programa, né, no MBHP Educa, né, que é o Mindfulness Based Health Promotion for Educators, porque a sigla é em inglês. Mas eu gosto bem do programa de promoção de saúde baseado em mindfulness, assim, acho bem importante a gente trazer, sobretudo para escolas. As pessoas não conhecem inglês, as pessoas não têm familiaridade com inglês muitas das vezes, então nós trazermos isso é um ato de cuidado também com as pessoas, para elas se sentirem partícipes realmente daquela discussão, para que eu não chegue com expressões em inglês que às vezes não vão fazer nenhum sentido para elas, né? Então eu posso usar, obviamente, as expressões em inglês, mas eu tenho tido um cuidado maior, já há alguns anos, de traduzir essas expressões, né? E aí, eu lembro que o Marcelo foi bem interessante, eu falei: o professor precisa conhecer um pouco essa ideia de relaxamento, uma resposta diferente ao estresse que está tão excessivo também no meio docente, né? E foi bem interessante que ele topou. Então, uma das práticas também do MBHP Educa é o relaxamento, né? A ideia da gratidão, e aí a gratidão, ela dialoga, assim, com a psicologia positiva, mas não é nenhuma novidade, por exemplo, para a Christine Neff, que trabalha com autocompaixão, com a Susan Bauer-Wu, né, que, se não me engano, ainda presidente do Mind and Life Institute. Então, assim, a gratidão não é alienígena para o meio mindfulness, né? Muito pelo contrário, já existe um certo movimento de trazer esse estado mental para as práticas, né? A Christine Neff ela tem um capítulo no Autocompaixão, que é autocompaixão e psicologia positiva, um subcapítulo, perdão, em que ela traz realmente de forma bem expressa essa ideia também da gratidão, de uma outra prática que eles chamam de savoring, que é, você sabe, como o próprio nome indica, saborear momentos realmente pelos quais você tem gratidão, e também emoções positivas, né? Eu gosto muito do trabalho do Rick Hanson, que ele vai dizer o seguinte: olha, exatamente por essa questão da gente responder o tempo inteiro a ameaças, sejam elas imaginadas, né, ou sejam ameaças reais, que muitas das vezes são reais, a nossa tendência é o viés negativo realmente. Então, é importante nós aprendermos também a valorizar experiências ou emoções consideradas positivas. Isso daí é absolutamente subjetivo. O que é positivo para mim vai ser uma viagem com a minha família, vai ser um show de rock, e é verdade isso, né? Vai ser um encontro com amigos para a gente falar de mindfulness, mas também para a gente comer uma pizza e tomar uma cerveja. Então, isso para mim é um momento positivo.
para outras pessoas não vai fazer o menor sentido no show de rock, não vai fazer o menor sentido comer uma pizza com cerveja com os amigos. Então, isso realmente, tem um grau de subjetividade muito grande, assim como o Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, se refere. A ideia de senso de conexão, ela não é nada alienígena para o mindfulness, né? Quando a gente está falando de interdependência, de interconexão, muito no diálogo com a própria filosofia budista, a gente está pensando no senso de conexão. Não é à toa que o senso de conexão, essa necessidade de nós nos apoiarmos numa rede que realmente faça sentido para nós, né, de pessoas com as quais a gente tenha um relacionamento em profundidade, é o maior preditor de saúde hoje em dia, né? Não preciso falar, a pandemia escancarou isso para todos nós. Então, a necessidade da gente reconhecer que está mal, reconhecer que a gente está em frangalhos muitas das vezes, com fragilidades profundas, né? Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que existem pessoas com as quais a gente pode contar. E uma questão, muitas vezes, erroneamente desconhecida da psicologia positiva, é justamente a importância de você reconhecer a sua humanidade, a sua fragilidade, bem ao estilo do que a Kristin Neff traz como humanidade compartilhada. Então, a gente pode pensar na humanidade compartilhada, no senso de conexão que a psicologia positiva traz, a gente pode pensar na interconexão que todos os professores budistas vão falar, o Thich Nhat Hanh, num texto que vai ser publicado pela URGS, do Cultiva Mais, eu trago o Thich Nhat Hanh falando sobre a interconexão, né? Então, eu acho bem importante esse estado mental, que é um estado mental extremamente saudável, né? Com bastante evidência sobre isso. A própria autocompaixão, e aí eu coloco no mesmo patamar da compaixão, porque a Neff vai dizer que não existe autocompaixão sem compaixão e compaixão sem autocompaixão. Então, ela bebe certamente na fonte budista. A prática budista também começa um processo de compaixão consigo mesmo, de você reconhecer que tem momentos de fragilidade, de sofrimento, de dor, né, e oferecer determinados votos, oferecer determinadas posturas que vão aliviar, diminuir esse sofrimento. Então, a própria, e aí da autocompaixão e da compaixão acaba nascendo uma ideia de aliviar de fato esse sofrimento. É algo volitivo, né? É diferente da piedade, né? Muitas das vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errônea de compaixão, não é uma pena, não é uma piedade, ela tem um caráter efetivamente de ação, né? E aí por isso eu trago algumas questões relacionadas ao altruísmo, né? Mathieu Ricard fala muito disso, né, um livro clássico dele, A Revolução do Altruísmo, é um livro bem interessante para instrutores de mindfulness, eu acho bem rico, né? Ele traz muitos estudos também, ele acaba dialogando bastante com a ciência, com evidências também, apesar de ser um monge budista. A gente só beber água, só um instantinho. E esse altruísmo, muitas das vezes, é denominado bondade também, né? E o último estado mental a que eu me refiro como positivo é a ideia de uma educação que é contemplativa, mas ao mesmo tempo que se pretenda engajada, né? E é um pouco do que eu vou apresentar para vocês, né? É um pouquinho dessa ideia do que eu estou entendendo por uma educação contemplativa e uma educação ao mesmo tempo engajada. Seguindo, eu também tenho uma participação no programa Ser Presente, que é um programa de capacitação de educadores como facilitadores de mindfulness. A nossa ideia foi bem interessante, né? Isso é pré-pandemia, a gente criou um curso 100% online antes da pandemia, infelizmente, né, com todo esse sofrimento que a pandemia trouxe, ele acabou sendo operacional em razão disso, né, as pessoas não poderem estar presentes, né, umas com as outras. Então, esse é um programa em que o que nós pretendemos? Ele é um curso em que, primeiramente, você vai ter a experiência da incorporação de mindfulness, ou seja, é um curso de 8 semanas, né? Mas esse curso de 8 semanas traz alguns elementos, traz o Mindful Eating também, Vera Salvo participa dele, a gente tem a educação não violenta, com a Raila Andrade também, né? Então, na verdade, ele é um curso que se pretende interdisciplinar também, por entendermos que o mindfulness na educação ele pode trazer outras esferas também de atuação para o professor, né? Então, essa ideia da alimentação consciente, a professora Érica daqui a pouco vai falar também, e a gente tem a participação de uma instrutora também do Mente Aberta,
a professora Angélica, que é uma colombiana queridíssima, amiga nossa, que agora está voltando para o Brasil para fazer o doutorado na UFMG. Então, a gente criou esse curso, primeiramente, para incorporação das práticas de mindfulness, mas depois existem outras aulas em que a gente apresenta uma certa metodologia para o ensino de mindfulness, né? Não com o intuito da pessoa se tornar instrutora, ela assina um documento em que ela se compromete a utilizar o mindfulness apenas nos contextos nos quais ela já está inserida. Isso eu acho super importante isso. A gente não está criando, por exemplo, instrutores de mindfulness com 5, 6 meses de formação. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é capacitar educadores que já estejam trabalhando, que eles é que conhecem mais a realidade dos seus alunos, né, a conhecerem e incorporarem as práticas de mindfulness e, consequentemente, depois serem capazes de facilitar para os seus alunos, ou seja, os alunos com os quais eles já trabalham. Isso é bem importante de frisar, assim. Mas foi bem gostoso trazer também essa participação no Ser Presente, né, com o pessoal de Belo Horizonte do NUME. E claro, falei das outras pessoas que participaram, e é claro que a gente tem a participação da Geórgia, da Rosana e também do Paulo, né, que muita gente do Mente Aberta são todos parceiros aí, todo mundo se conhece bem. Eu gosto muito dessa acepção de mindfulness do Rupert Gethin, né, ele é um professor de Bristol, professor de budismo, né, de ciência da religião, e ele vai trazer sati como memória, como essa ideia de lembrar-se, como presença mental. Ele traz muito essa ideia da vigilância, né, de nós aprendermos a não sermos levados, a nos engajar o tempo inteiro, a não nos identificar o tempo inteiro com pensamentos, né. O Jon Kabat-Zinn traz isso de forma muito clara. O não julgamento é a não identificação com pensamentos, né. Isso é bem importante da gente frisar sempre quando eu tenho oportunidade. Isso daí é claro que é natural, familiar para vocês, mas eu gosto de frisar. Então, o Jon Kabat-Zinn fala por quê? O pensamento é um julgamento. Então, a ideia do Kabat-Zinn, e eu já vi isso várias vezes em obras dele, né, é falar isso, é a não identificação com esses pensamentos, por isso uma postura não julgadora. Esse é um aspecto de mindfulness, que é o aspecto de vigilância, né, segundo a tradição, mas também de lembrar-se, de voltar para o presente, né, você se lembra do seu foco meditativo, né, mas também tem a ver com essa consciência, né, o professor Marcelo sempre também dá essa questão, né, fala essa questão que o currículo de mindfulness é awareness, né, consciência. Então a gente está consciente de pensamentos, palavras e ações. E aí, nesse caso, a gente tem também toda uma dimensão ética a ser discutida. Ela vai embasar um pouco o restante da minha fala também, né? Mas também trazer à mente alguns fatos, como a própria impermanência. A impermanência é algo importante dentro das práticas de mindfulness, e nós trabalhamos, né, o MBHP traz essa questão, o protocolo da Unifesp, né, certamente, e a gente também acha que é importante discutir a impermanência, porque ela nos ajuda a compreender essa não identificação também. Os pensamentos são impermanentes, os pensamentos são eventos, né? Eu não preciso me fixar o tempo inteiro a pensamentos, eu não preciso me fixar a ruminação mental o tempo inteiro, né? Então é um pouco isso, eu gosto bem dessa definição dele, de vez em quando eu trago para discutir. Aqui eu trouxe uma visão extremamente panorâmica dos benefícios da eficácia de mindfulness, né? Muito me baseando também nos próprios estudos do Marcelo, do Mente Aberta, muito também me baseando em outros estudos, como, por exemplo, da Patrícia Jennings, por exemplo, do Care for Teachers, né? Também do Treva, que foi um programa, né, que nós trouxemos como curso de extensão em 2017 aqui, o Mente Aberta trouxe. Então, muito dessas evidências que aconteceram com esses programas, a gente acabou discutindo também nesses slides aqui. Redução de estresse e ansiedade com prevenção de eventuais transtornos, como eu disse, a prevenção é algo que é muito importante dentro da prática meditativa em escolas, né, para professores e para alunos e para gestores. Autorregulação emocional com esses estados mentais positivos, né, como a compaixão, a própria empatia, como a autocompaixão, né, e que trazem também essa redução de estilos cognitivos não saudáveis, a ruminação de pensamentos, preocupação excessiva, ativação de áreas relacionadas a bem-estar, né, isso muitos programas vêm tentando evidenciar exatamente isso, né, o Richard Davidson e o próprio Daniel Goleman sempre trazem isso nas pesquisas deles, né, eles vão trazer esse nome um pouco da felicidade, que acessa a felicidade, é boa a ideia do marketing da felicidade, né, mas são
completamente sérios, né? São pesquisadores muito sérios, né? Mas na verdade, essa ideia do bem-estar, efetivamente. Desenvolvimento de memória e concentração e, por consequência, uma melhora nas relações interpessoais e na qualidade de vida. A gente poderia ficar falando só disso, só trazendo estudos, tal, mas isso é bem acessível para todos nós, né? Então, como eu falei, eu fiquei pensando, o que eu posso oferecer para os alunos, oferecer para as pessoas que estão nesse seminário, pós-graduandos, pessoas que já são instrutores, o que eu posso oferecer de distinto para isso que possa promover uma certa reflexão. E é que eu entro um pouco trazendo o Ronald Purser para essa ideia, né, do Mac Mindfulness, que ele traz isso muito para o meio corporativo, né, essa ideia do procure por si mesmo, o indivíduo desconectado do ambiente social. E aí eu trago essa citação dele, de uma entrevista: a maioria dos estresses e ansiedades, deixa eu só colocar aqui que eu estou vendo vocês, eu não consigo ver. A maioria dos estresses e ansiedades no ambiente de trabalho corporativo está ligada a condições estruturais e sistêmicas. O estresse não é meramente uma patologia individual, mas ligada a forças sociais, econômicas e políticas que são maiores que o indivíduo. Então, isso dentro da educação, gente, é bastante importante. Então, o meu trabalho, eu venho tentando discutir isso muito, tentando produzir em cima disso, tentando levar isso para escolas, levar isso para o processo de formação docente. Não é que a gente esqueça a dimensão de interioridade, né? Essa dimensão contemplativa em primeira pessoa. Claro que não. Da consciência, do corpo, da mente, das emoções, e que vão ensejar exatamente essa não ruminação contínua, essa não identificação contínua com pensamentos, vão também promover a ideia da autorregulação emocional. Isso é extremamente fundamental, e a gente tem bastante evidência nesse sentido, né? Que isso é promovido, sim, por mindfulness. Também dentro dessa perspectiva de autocuidado, que é fundamental, sobretudo para o professor. A gente tem um índice altíssimo de licenças por questões mentais com os professores, altíssimo, né? Por N fatores. A gente levantou um pouco desses fatores no livro da editora Senac, e eu venho procurando também, com outros colegas, perceber como que isso, e infelizmente, o burnout está sendo muito comum, a hipermedicalização está sendo muito comum com professores, e por decorrência disso, um afastamento por questões mentais. E é claro que isso também dialoga com os estados mentais positivos. Então, não é negligenciar isso que nós temos já, evidências seguras para que nós continuemos o trabalho com mindfulness nas escolas, é claro que não. Mas eu venho tentar trazer uma outra ideia, que seria uma outra dimensão da meditação, que é a dimensão social. Daqui a pouquinho eu vou falar mais dela um pouquinho no diálogo com o Paulo Freire, né? Nasce um pouco dessa questão do Paulo Freire. E aí, gente, é uma consciência que é uma consciência crítica de cuidado coletivo, né? Como pensar também a saúde do professor, não só para que nós levemos uma intervenção que melhore temporariamente a vida do professor, mas que depois as causas que fazem com que ele continue extremamente estressado, muitas das vezes a própria gestão trazendo questões sem discussão, sem diálogo, que aumentam a carga de trabalho dos professores, uma desvalorização, obviamente, também econômica da classe, né? Então, fora as disparidades que existem, né, entre, por exemplo, professores da rede municipal, da rede estadual, da rede federal, que é um absurdo, né, que deveriam realmente ser mais equalizadas, né? Então, passa muito por essa ideia do cuidado coletivo também com os alunos, né? Ou seja, de se pensar a prática pedagógica também do professor com aqueles estados mentais positivos, como conexão social, como compaixão, mas também como autocompaixão, né? E também da gente pensar as relações com o nosso ambiente, né? O ambiente do trabalho, a gente sempre fala do ambiente natural, que é fundamental da gente cuidar, mas o ambiente do trabalho, ele também é adoecedor, muito adoecedor, né? Então, a ideia é que a gente, dentro das escolas, procure também dialogar com gestores, procure também dialogar com famílias, para que isso possa, um dia, obviamente, ser mais estruturado, né? Que não seja apenas uma intervenção de um curso excelente, que é um curso introdutório de 8 semanas, mas que depois, muitas das vezes, o professor não consegue sustentar a sua prática, né? Então, eu tenho um projeto de extensão, se der tempo eu vou falar, ele está na manga aqui, mas eu não quero tirar um minuto da Érica de jeito algum, que é o Medita IF, vou falar mais com calma dele, mas ele é uma forma que nós temos, que é um projeto de extensão online,
que toda segunda nós praticamos. Tem muito professor que participou de programas de mindfulness e que continuam sustentando a sua prática um pouco com essa ideia de sanga, né, no sentido secular, obviamente, mas esse grupo de práticas, né, isso é muito acolhedor, isso é importante, a gente também alimenta essa rede de apoio social, né, então é bem bacana esse tipo de projeto, eu acho que e isso não sou eu que estou dizendo, as pessoas se sentem muito acolhidas, né, bem bacana. Mas também uma relação com o nosso ambiente social, como eu falei. E isso tem a ver com uma ação no mundo, né? Então, o mindfulness não pode prescindir desse caráter ético, né? Divorciado, por exemplo, de aspectos de compaixão e de autocompaixão, né? Então, a gente vê esse diálogo entre a dimensão de interioridade, eu vou cultivar o autocuidado, a autocompaixão, eu vou cultivar a amorosidade para comigo mesmo, né? Essa ideia da Neff, ela traz da bondade para si mesmo como um dos elementos da autocompaixão. Eu dedico uma semana no Cultivar Mais à amorosidade, mas a amorosidade bem no sentido da filosofia budista mesmo, né? Da inofensividade, daquela amizade incondicional. A amorosidade no budismo é muito isso, né? A ideia do Maitri. É você ter uma amizade incondicional, a pessoa não vai te causar dano nenhum, né? Você sente esse frescor de estar com a pessoa, né? Você quer estar com ela, porque sabe que pode contar, né? É um pouco isso. E aí, eu vou falar muito rapidinho desse enunciado, né? Esse é um trabalho que vai ser publicado num livro também, que vai se chamar Engajamento em Foco, Língua, Discursos Históricos e Representações Sociais, que vai ser lançado. Houve um seminário, e aí eles me chamaram para falar um pouquinho desse seminário. Eles produziram um livro, né, com os textos. E aí eu vou fazer muito brevemente aqui, né, claro que tem mais detalhes, tem questões linguísticas envolvidas, mas esse é um enunciado de um convite que uma gestora me fez. O projeto de meditação vai ser muito bom para as crianças, porque elas estão muito agitadas e muito indisciplinadas, né? E aí a gente acaba vendo como que o mindfulness muitas das vezes é visto como um projeto de docilização das crianças, né? O Michel Foucault falava, né, que muitas das vezes o intuito é criar corpos dóceis, né? Ele estava falando de outras searas, mas a prisão, por exemplo, mas a educação pode ser vista nesse sentido também. Será que eu só quero levar mindfulness para os meus alunos ficarem mais quietinhos, obedientes, né, silentes, calados, ou realmente eu quero trazer mais consciência para eles, né? Então é uma coisa importante de ser problematizada, como eu falei. E aí eu dialogo nesse texto também com a BNCC, que expressamente traz a noção de competência socioemocional. A BNCC, para quem não sabe, é a Base Nacional Comum Curricular, um documento que foi publicado em 17, 18, em que o currículo tem que ser padronizado no Brasil inteiro, na educação básica inteira, né? E ele traz expressamente competências socioemocionais. Isso é interessantíssimo para nós que trabalhamos com mindfulness, porque pode ser uma base para que a gente entre na escola por meio desse diálogo com as competências socioemocionais. A grande questão, e aí entra um pouco o trabalho como linguista também, é saber que as palavras em si, elas não têm um sentido. O sentido vai estar muito mais relacionado a posições ideológicas, lugares de fala em que as pessoas se vinculam, se filiam, né? Então, essa ideia, eu só separei o diálogo e a cooperação para que a gente reflita também. Quando eu for levar mindfulness para a escola, será que que tipo de diálogo a que nós estamos nos referindo? Que tipo de cooperação? Será que a cooperação é só obediência? O diálogo, daqui a pouco eu vou falar, será que é só um diálogo horizontal, naquilo que o Paulo Freire chama de concepção bancária da educação? Então, a gente tem que, na verdade, entender um pouco disso para se posicionar, né? Porque senão vai ser uma mera docilização e não uma emancipação dos professores e das crianças que vão ser dos grupos de mindfulness, né? Enfim. E aí eu trago, então, o Freire. O Freire, ele nasce, na verdade, no meu trabalho desde 2005, quando eu começo a ministrar aula nas licenciaturas, né? Em particular na licenciatura de letras mesmo. E aí eu sempre trago o Freire. Então, o Freire é meu companheiro, um mestre antigo aí, né? Desde 2005, como eu falei. E aí o que ele vai trazer como essa ideia de concepção bancária? Que o educador, ele muitas das vezes expõe impondo um conhecimento. E isso é passado de uma forma absolutamente acrítica para os seus educandos, né? É como se o educando recebesse depósitos, por isso essa ideia da educação bancária. É como se fosse uma transferência, né? E isso se dá por um movimento de diálogo vertical. O professor, o educador, ele tem um saber que é intocável, que tem que ser aquele, e o educando recebe aquilo de forma totalmente acrítica, né?
E o Freire vai propor uma outra possibilidade, de uma educação com prática de liberdade. O que ele vai dizer? Esse diálogo ele tem que ser horizontal, nós não podemos usurpar o direito das pessoas falarem. Isso na educação é mais visceral ainda, né? Mais visceral ainda. O Freire traz uma proposta bacana, muito bonita, de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, o tempo inteiro a gente está observando o mundo, a gente está lendo o mundo, né? E as crianças também, os adolescentes também, os adultos em universidades também. Então, por que não considerar os saberes desses alunos também dentro dos grupos de mindfulness? Né? Então, é uma questão que também pode ser problematizada, né? Para que, por exemplo, a gente veja problemas que são daquela particularidade, daquela escola, daquela sala de aula, daqueles alunos, daquele grupo de professores. Né? Isso o Paulo Freire traz muito, uma problematização, ou seja, uma consciência crítica, né? E justamente para que a gente consiga uma sociedade efetivamente mais democrática, com mais justiça, sobretudo mais justiça social. Mas lembrando, e é interessante, muitas das vezes as pessoas trazem uma visão do Freire como se ele só pensasse na emancipação do oprimido socialmente, né, nessa questão da luta de classes. Isso é um erro, isso é um desconhecimento das pessoas. O Freire, ele se pronunciava contra qualquer tipo de opressão. Muitas das vezes daquele aluno de escola particular mesmo que está sofrendo, que não consegue se colocar, que não está conseguindo aprender, que muitas das vezes não está tendo o apoio dos pais em casa, né? Então, o professor pode observar isso, e mindfulness eu acho que é importantíssimo nesse processo de tomada de consciência, né? Por que esse meu aluno não está acompanhando nada? Né? Por que esse aluno está isolado do grupo o tempo todo? Né? Tem dia que a gente está, né, nós adultos estamos, às vezes a gente está um pouco mais vulnerável, quer ficar um pouco mais sozinho, mas será que isso é reiterado para esse aluno? Né? Eu estou com 22 anos de sala de aula, eu fico percebendo muitas das vezes adulto, predominantemente eu dou aula para adultos, né, graduação e pós-graduação. Muitas das vezes o aluno só quer que você chegue para ele, está tudo bem? E aí ele vai começar a falar que não está nada bem. Ele vai trazer o nada bem, né? E esse escutar, simplesmente às vezes escutar, já traz uma diferença muito grande, né? E isso reverbera para a turma toda, é impressionante como que isso reverbera para a turma toda também. Então, mindfulness não pode ser esse movimento de compaixão com o aluno, de observar de forma atenta o sofrimento, às vezes aquele momento difícil para o aluno, e tentar, de algum modo, aliviá-lo, que seja só com a escuta atenta, né? Então, são problematizações que eu venho tentando colocar no trabalho. E existe uma relação entre mindfulness e Freire, isso daí nasce desse texto, que é o Mindfulness na Educação em Paulo Freire, uma abordagem reflexiva, foi publicado por mim, pelo Diogo, pela Marta e pelo Marcelo também. Foi bem interessante, porque esse foi um texto da Unesp, de Botucatu, nessa revista Interface, e ele foi sendo construído por nós ao longo do pós-doc também, e depois ele foi publicado, se não me engano, 2019 ou 20. Então, deu muito prazer escrever sobre isso, porque nós pudemos perceber essas interlocuções, né? Fazer uma reflexão sobre como Mindfulness e Paulo Freire têm muitos pontos de contato, né? E aí um desses pontos de contato é justamente essa ideia da curiosidade que o Freire traz. Ele fala que ensinar exige curiosidade, né? Na Pedagogia da Autonomia, que é um livro assim, muita gente me pergunta, Alex, o que você me fala da obra do Freire? Eu falo, a obra do Freire é extensa. Mas se você tivesse que me indicar um livro, qual que você me indica? Pedagogia da Autonomia, com certeza. É um apanhado bem geral do pensamento freiriano, né? Mas ele, nesse livro, então, ele vai dizer que a ensinar exige curiosidade, né? Sempre são aforismos dessa forma, ensinar exige aceitação do novo, né? E aí que está, essa aceitação do novo, essa curiosidade, tem a ver com a atitude de mente de principiante que o Jon Kabat-Zinn traz, que o Zen traz também, muitas das vezes, né? Então, será que eu olho tudo com os mesmos preconceitos, com as mesmas roupas que eu sempre olhei, com sempre a mesma paleta de cor, né? E aí, se eu faço isso, eu estou negando a própria impermanência, né? E ela vem de forma visceral, ela vem avassaladoramente, ela não para, né? O Freire traz isso, mas ele vai chamar de inacabamento. Nós somos seres inacabados, nós somos seres em movimento o tempo todo. Por isso a transformação social é possível dentro da escola, né, dentro da universidade. E aí ele vai trazer que quando a gente descarta essa ideologia, o inacabamento, né, que eu reflito como a impermanência também, a gente vai estar aceitando uma ideologia do fatalismo, que é um discurso de que nada pode ser mudado, as coisas são assim, a educação no Brasil é péssima, os professores são péssimos, os alunos são indisciplinados, os alunos não conseguem aprender.
Isso é um discurso da ideologia do fatalismo, geralmente promovido por aqueles que querem chegar com soluções que são mágicas, né? Mágicas, leia-se, soluções que vão trazer retorno financeiro para eles, né? Então, quando a gente ouve falar em habilidade socioemocional, muitas das vezes a gente vai estar ouvindo falar dessa ideologia do fatalismo. Ó, a educação é péssima, as pessoas são ruins, eles não têm educação emocional, os alunos também não, e então a gente tem que chegar e trazer, por exemplo, um curso caríssimo de educação socioemocional, e muitas das vezes a educação socioemocional que muitas das vezes esses atores promovem é simplesmente a obediência. Não tem nenhuma educação autoemocional, né, de regulação autoemocional, de regulação emocional efetiva, né, de uma atenção emocional, né, e essa atenção emocional, repito, ela perpassa a nossa ideia de fragilidade, de dor, sofrimento, que tem que ser olhada, né. Se eu acho que eu não tenho isso, aí eu vou entrar nessa positividade absolutamente tóxica, que está tudo bem, que está tudo lindo, olha que linda a grama do meu vizinho, então eu também quero isso para mim, né? Não, todo mundo está passando por dificuldade, né? Isso é bom de entender, porque a gente se apoia, a gente traz uma ideia de apoio recíproco mesmo, né? E aí é o que o Freire vai trazer como problematização. A problematização é algo fundamental da gente entender. Eu preciso problematizar as questões na escola, né? Na minha experiência com escolas, eu vou bem rapidamente depois talvez só mostrar as fotos, não vou ter como descrevê-las, mas algumas das experiências eu percebi uma coisa. A gente tinha um momento da partilha, a partilha técnica da pessoa perceber a sua experiência em primeira pessoa, sem julgamentos, percebendo o que era familiar, percebendo respostas que ela poderia dar mediadas por mindfulness, enfim. Mas eu percebia que eles tinham uma necessidade gigantesca de problematizar as situações, às vezes, do dia, né? Às vezes eu chegava no dia, a gente tinha um local já propício, né, definido para a prática, que é um local que não é um estúdio, isso já é uma coisa que difere em escola, sobretudo escola pública, porque eu trabalhei 90% em escola pública, e aí a gente chegava naquela sala de aula onde seria o grupo de mindfulness para arrumar a sala está toda bagunçada, ou então simplesmente falavam, hoje não tem jeito de usar a sala do projetor, que vai ter uma reunião. Eles falavam isso quando a gente chegava. Então você tinha que ter essa mobilidade, essa flexibilidade também. Inclusive que mindfulness acaba proporcionando um pouco também, né? Essa não rigidez. E aí, naquele momento eles falavam, tá vendo, a gente queria participar, mas vai ter reunião e tal, vamos chegar atrasado. Às vezes eles iam depois para o grupo e eles traziam isso como problematização, né? E aquilo virava objeto de discussão para a prática, né? Então, a roda de conversa, ela acabou sendo algo que foi sendo incorporado nos programas nas experiências, eu vou dizer isso, né? Claro que se um programa está para ser validado, ele precisa, evidentemente, não ter viés, ele precisa, né, obedecer a todo o protocolo, a duração das práticas, a partilha, efetivamente. Mas a gente não, na educação, eu tenho por mim que a gente não deve se ater apenas ao protocolo. A gente pode, sim, trazer algo que vai ser da problematização dos próprios professores, isso é freiriano. Então eu trabalho muito com essa perspectiva também, né? A gente apresentou essa discussão do Freire, né, em 2018, foi muito bacana, em Saragoça. Eu falei com meus alunos que eles iriam, eles foram, né, pelo menos no slide, quase que eu não fui por conta da grana, efetivamente, mas não teria como levá-los, mas foi muito, muito prazeroso a gente poder participar com mente aberta, foi maravilhoso, né? Aqui eu vou falar brevemente de algumas experiências que aqui já, pelo menos no meu já são 11h20, então eu vou só citá-las para abrir um pouquinho para algum comentário para a gente não atrasar. Então aqui foi um projeto de extensão com alunos de 4º ano do ensino fundamental, foi bem bonitinha essa experiência, né, com eles, foi fruto também, depois houve esse fruto desse livro, que eu fui um dos organizadores também. Isso é uma escola pública, que tem uma história interessante, né? No ano em que nós fizemos o programa, que foi exatamente o MBHP Educa, nessa escola, em 2018, logo nos primeiros dias letivos, um aluno deu um tiro no rosto de outro, dentro da escola. Então os professores, eles estavam dando aula assim, eles estavam dando aula, o quadro ali, eles estavam dando aula de frente para os alunos, assim, estava todo mundo aterrorizado, né? Como que isso não surge nas discussões? Né? Como que isso não é problematizado, né? A questão da violência, a questão local, regional, né? Então isso foi
realmente eles ficaram muito, muito felizes da gente poder, pelo menos nesse momento de 8 semanas, levar essa experiência para eles. Essa daqui já é uma experiência no âmbito laboral, mas dentro da educação, que foi no campus onde eu trabalho. Foi muito legal. Aqui a gente tem professores, tem alunos, tem técnicos administrativos, tem pessoas da comunidade externa. Foi bem prazeroso também. Depois, numa outra escola, que também foi muito interessante também a experiência, com alguns desafios também, sobretudo de lugar. Essa daí trazia bem essa questão, como eu falei, do lugar, às vezes a dificuldade, que essa era uma sala de projeção. Só que às vezes eles não podiam, e a gente chegava na hora, assim, faltando meia hora, tinha que adaptar para outra sala, e tinha que limpar a sala muito mais do que a sala de projeção, né, que já estava toda limpinha, mas são questões que acontecem na escola. Aqui, um outro projeto de extensão, que a gente levava, aqui eu estou falando muito em termos até de sugestões para quem queira trabalhar com educação, né, esse daqui era um programa estruturado, né, por exemplo, lá no campus, foi um programa. Esse daqui foi o MBHP, não foi o MBHP Educa, foi o MBHP. E esse já o MBHP Educa também. E aí, esse projeto, ele trazia uma perspectiva diferente. Nós nos encontrávamos toda quarta-feira na faculdade, aqui na universidade, numa sala, que também havia parceria, que a gente podia usar, e era muito legal, porque a gente falou assim, vai ser legal, as pessoas vão chegar, né, vai ter aí, sei lá, 10 pessoas interessadas, a gente vai poder oferecer a prática para elas, né. Dava de 40, 50, 70 pessoas toda quarta-feira. Então, às vezes a gente tinha dificuldade assim com o local também, né? Então essa é uma das reuniões. Me pedem muito para voltar o presencial, mas ainda talvez seja um pouquinho cedo, né? Talvez mais tarde. Aqui numa pós-graduação em qualidade de vida nas organizações, em que eu ministro uma disciplina da grade curricular da pós. Então, não é uma disciplina optativa, é bem interessante isso, a gente ficou bem feliz. Me chamaram para fazer parte do colegiado da pós e eu pude criar essa disciplina também, né? Então, foi bem, bem importante isso para nós. E o que eu estou falando com isso? A gente precisa ganhar espaço na educação. E ganhar espaço é executar projeto de pesquisa, de ensino, de extensão, né? Não tem outra forma, né? Então, aqui foi curricular mesmo, a gente ficou bem feliz. Aqui já uma disciplina optativa. A Fernanda Keller é uma instrutora de Mindfulness também do Mente Aberta. Didi vai lembrar dela, tá balançando a cabecinha assim. Saudade da Didi também. E aí, gente, ela pediu para participar, foi super, a participação dela foi maravilhosa, assim, super, super bonita, né? Então, ela muito, na verdade, me ajudava, né, na condução da disciplina, mais do que como aluna, né? E aí depois começa a pandemia, tudo fechado, lockdown, e a gente um pouco pego de surpresa, aí a gente passa aquela ação da universidade para o Medita IF, desde março de 2020. A partir de março de 2020 a gente começou, depois foi aprovado com bolsista, depois ficamos um ano fazendo sem bolsista, e agora foi aprovado sexta-feira de novo com bolsista. Ele vai continuar. Por quê? Porque esse programa é um programa que eu não tenho condição de não fazê-lo mais online, porque tem gente de todo lugar do Brasil. É bem interessante, né? Então dá uma média de 25, 30 pessoas toda segunda-feira. Inclusive, se alguém souber de pessoas interessadas em práticas, eu tenho um pré-requisito. Se a pessoa faz algum tipo de terapia, que ela reporte isso ao terapeuta, ao psicólogo, ao psiquiatra dela, porque às vezes pode ter algum efeito adverso. É a única, entre aspas, orientação formal que eu trago. No mais, todo mundo pode participar, é aberto, é um espaço de acolhimento e de sustentação da prática também, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado. Se alguém quiser, a gente acho que tem 5 minutinhos para não atrapalhar de forma nenhuma o tempo da época. Muito obrigado, Alex, mais uma vez, né? Parabéns por todas as suas ações, por todas as suas pesquisas, né? Fantástico. A gente tem 10 minutinhos para perguntas, comentários. A professora Vânia, acho que levantou a mão aqui. Prometo que eu vou ser rápida, é só para dar parabéns e falar do prazer de vê-lo aqui. Fiz questão de vir, estou com Covid, mas estou bem, e aí, então, é um prazer ver você, te ouvir, sempre muito, muito bom. Obrigada. Obrigado, querido, uma alegria te ver também, muito bom. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Vânia. Quem tiver perguntas, pode levantar a mão, falar no microfone, ou talvez escrever no chat. Eu acho que não tem... tem uma aqui, sim.
Você consegue ver aí no chat, Alex? Então tem a Sim, Vanusa. eu acho que era pedindo para justamente colocar o contato. Ah, não, tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui da Vanusa. Gostaria de saber se há Vanusa. alguma reflexão sobre o tema do Foucault e docilização, como lidar com mindfulness awareness e atitudes como gentileza em contextos perversos, seja na educação, ambiente cooperativo, etc., e como estabelecer mindfulness nessas condições. Então, tua pergunta, Vanusa, sempre com perguntas muito boas, né? Vanusa também participa do Medita IF, fico muito feliz também, obrigado, querido, pela presença. Isso é um desafio para todo mundo, isso é um desafio gigantesco para nós, né? Eu, em 2017, numa disciplina, a disciplina de Mindfulness e Educação da pós, aí da Unifesp, eu ministro o módulo de educação, eu esqueci o nome, um senhor muito querido, assim, eu me esqueci o nome, vou pedir perdão se ele, porventura, se alguém o conhecer, e ele é um médico, um pouco mais velho, extremamente inteligente, assim, e ele falou comigo, falou, Alex, eu achei super legal essa interlocução que você faz com o Paulo Freire, mas como a gente fazer isso em situações de violência, assim? E eu soltei um rotundo, não sei, assim, tá realmente, isso tá em construção, né? Existem pessoas que trabalham com mulheres em situação de violência, a professora Sara Paiva da UFMG, pessoal do NUM também, com pessoas especificamente em contexto de violência, né? A Miriam Rocha, que é uma professora também de Mindfulness do Oceano Mindfulness, trabalha com meninos também em situação de privação de liberdade, mas são experiências, né? A gente realmente eu não teria uma resposta assim exatamente como a gente trabalhar, sabe, Vanusa? Eu acho que talvez com práticas muito, muito mais lúdicas, muito mais informais, né? Porque é complicado a gente, às vezes, querer que a pessoa 15, 20 minutos medite numa situação, num contexto, sobretudo, de violência explícita, assim, né? Mas é isso, com muita compaixão, com muita amorosidade, assim, eu acho que é um pouco isso. Obrigado, Alex. Tinha outra pergunta aqui do Paulo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre Kindfulness? Qual que é a diferença e convergência com Mindfulness? Com certeza. Paulo, obrigado. Paulo, o Kindfulness, ele nasce muito da experiência do Lama Jigme Lama, dentro da perspectiva budista. Então, ele é expressamente um programa, né, de formação e também um programa de intervenção, em que o aspecto que eles vão chamar de bodhicitta, né, que essa mente e esse coração de despertar, mas despertar no sentido nosso, isso que a gente está fazendo aqui é um ato de despertar, né, o seminário que o Marcelo promove é um ato de despertar também. Ele traz isso como algo muito central. E existem, como eu falei, algumas relações mais expressas. Então, a gente fala de impermanência, a gente fala de interconexão, de interdependência, a gente fala de amorosidade. O que também não é alienígena dos outros projetos, dos outros programas de Mindfulness, mas lá existe expressamente essa questão da experiência do Lama, que tem 25 anos de prática, morou no Nepal, morou 10 anos e fez faculdade monástica, é tradutor tibetano, então ele conhece muito da tradição. Então a gente achou interessante, mas é absolutamente secular também, não tem nenhum tipo de conotação ritualística, claro, né? Então seria mais isso. Mais perguntas? Aproveitando a presença do Alex, a gente tem mais uns minutinhos. Se alguém tiver uma pergunta aí no chat ou quiser fazer. Se ninguém tiver, Alex, eu vou fazer. Você tem bastante, né, experiência tanto na pesquisa, mas em especial na implementação, né, de ações de mindfulness na educação. Se uma pessoa estiver começando um projeto, né, para implementar, o que você poderia dizer para essa pessoa? Por exemplo, se a pessoa não é professora ou professor dentro de uma instituição... Alguém que queira implementar mindfulness numa escola, né, na educação, que tipos de indicações você poderia dar? Tá, a gente tem uma aula na pós-graduação em que eu falo exatamente isso, uma tentativa de metodologia, uma certa metodologia para você abordar a empresa. Basicamente seria o quê? Chegar na escola com um projeto, primeiro conversando com a gestão, depois aquele processo bem natural mesmo, palestra introdutória, primeiro para gestores, talvez, né, uma reunião com gestores, depois para pais. Se houver menores de idade,
absolutamente fundamental 2 documentos, uma declaração, um atestado de autorização, uma declaração de autorização, perdão, dos pais, e de anuência da participação do próprio menor de idade, porque senão fica aquela coisa meio imposta, assim, não, você vai participar assim, você está muito nervoso, pode aparecer isso. Então, autorização dos pais e anuência também do menor de idade. E depois sempre trazer uma devolutiva para a escola. Às vezes não vai ser um projeto de pesquisa com Plataforma Brasil, enfim, mas uma devolutiva. O que vai ser feito? Vai ser um relatório, vai ser feita uma entrevista com os alunos e depois discutir com os pais, porque senão fica aquela coisa meio no limbo, assim, foi feito, e aí? O que aconteceu, assim, né? Então eu vejo muito nesse aspecto. A minha formação, ela é muito voltada para a formação docente, a minha atuação, né? Vocês têm especialistas aí de educação, Thaís, queridíssima também, né, na educação especificamente, assim, né, que trabalha com mindfulness de forma bem, para alunos, né, eu digo assim, para alunos. A minha seara, ela se volta muito para a formação docente. Obrigado, Alex. E aí, aqui, para a gente encerrar, tem mais uma pergunta do Paulo. A partir de que série tem indicado os protocolos, né, de implementação na escola, ou os protocolos que você comentou? Eu me lembro de textos seus, inclusive, do Javier, né, que, na realidade, assim, a prática pode começar cedo, assim, com 5 anos, mas com um cuidado bastante importante de que sejam práticas muito, muito lúdicas, com uma duração muito curtinha, e com esse caráter lúdico mesmo, né? Então você vai ter várias práticas assim bonitinhas com criança, do sino-pim, que aí quando eles terminam de escutar o barulhinho eles levantam a mão, né? Do ursinho deles, às vezes você pede para que eles levem o bichinho de pelúcia e eles fiquem deitadinhos e tal, relaxem um pouquinho e vejam o bichinho subir e descer da barriguinha deles. Então tem práticas bem apropriadas para a criança, né? Numa idade bem tenra mesmo, bem novinhas. O importante é isso, prática curta e com adaptação de linguagem. Isso assim, eu acho que a gente trata um pouco isso no livro também, da educação, né, da editora Senac. Hoje a gente tem protocolos, né, a partir de 3 anos, já com essas indicações do Alex, né, curtas e lúdicas, a gente consegue implementar. Muito bem, obrigado, Alex, mais uma vez, a participação aqui com a gente. E espero que haja outras, muitas, né? Tanto aqui nos seminários avançados, como na especialização. Maravilha, a aspiração é minha também. Muito obrigado, viu, Marcelo, pelo convite sempre generoso. Fico muito feliz de estar contigo, sempre em todas as ações aí. E queria mandar um abraço muito especial para todo mundo também. Obrigado pela oitiva atenta.